Olá, eu sou o Everton. Hoje eu quero contar para vocês como eu consegui perder 40 quilos durante um ano. E mais ainda, de passados 4 anos eu ainda mantenho esse peso. Na verdade, acabei perdendo até um pouquinho mais. Mas antes, vale a pena dizer que eu tentei fazer dieta por praticamente 15 anos. E nunca deu certo. Eu consegui emagrecer um pouco e depois eu voltava. Eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Aí eu fui estudar a fundo, até por conta da minha doença renal. Eu me especializei, me tornei health coach pelo Instituto de Nutrição Integrativa nos Estados Unidos, um instituto com mais de 30 anos atuando na área. Eu estudei por um ano e meio e aí eu comecei a entender algumas coisas. Uma delas foi, o nosso cérebro, ele sempre faz coisas que ele está acostumado a fazer. Então, quando a gente tenta tirar ele dessa zona de conforto, por exemplo, a gente começa a fazer uma dieta muito radical, ele automaticamente tende a trazer a gente de volta. Fala, opa, isso vocês não estão acostumados a fazer. Então, por isso que a gente consegue, aí os primeiros dias, um mês, seguir uma dieta e depois a gente volta para fazer o que a gente já fazia normalmente. A partir daí, eu fui procurar estudos, fui entender um pouco mais como eu deveria fazer essa mudança, tá? Hoje eu vou falar de um tema mais específico, que é a parte de produtos industrializados. Mas ao longo de cada semana eu vou postar outros vídeos mostrando sobre outro conjunto de atividade que eu fiz durante esse um ano para emagrecer. E eu digo que até foi um emagrecimento sem muito, não digo esforço, mas sem muitos altos e baixos. Claro, eu tinha épocas que eu chegava a subir um pouco o peso, depois emagrecia mais, mas criaram-se hábitos em mim que perduram até hoje. Isso é o mais bacana. Então, um dos estudos que eu encontrei, que é um dos estudos hoje muito forte na parte do nutricional, é que fizeram testes com pacientes que estavam internados num hospital nos Estados Unidos, onde deixaram eles por 2 semanas comendo só comida ultraprocessada, o quanto eles quisessem. E as outras 2 semanas eles comeriam comida que não fosse ultraprocessada, também o quanto eles quisessem. Durante esse primeiro período, comendo comida ultraprocessada, eles comiam em média 500 calorias a mais e engordaram 1 quilo durante esse período. No outro período, mesmo eles comendo o quanto eles quisessem, eles acabaram perdendo peso. Então esse é um estudo que é meio divisor de águas na parte nutricional, quando a gente fala de comida ultraprocessada, que diz muito que alguma coisa acontece que a gente acaba engordando mais comendo comida ultraprocessada. É muito legal, primeiro, definir o que é essa comida ultraprocessada. Hoje, mundialmente, é um termo que o Brasil, através do Carlos Monteiro, que é um professor, um pesquisador da USP no Brasil, que cunhou basicamente o que é a comida ultraprocessada, que nada mais é do que contém produtos que contêm ingredientes que normalmente a gente não tem em nossa cozinha. Então, quando você vê um produto no mercado e você lê o rótulo dele, os ingredientes que ele possui, você vai ver que tem muito nome de compostos químicos, então que a gente não tem. Tem muita coisa, por exemplo, que está utilizando emulsificante, colorante, ou mesmo quando utiliza coisas como proteína texturizada, como começa a utilizar termos que, na verdade, o próprio alimento, ao invés de ser um alimento, por exemplo, in natura, é extrato do alimento. Então, aí a gente começa a desconfiar um pouco que esse produto acaba sendo ultraprocessado, tá? Então, a gente tem como base hoje esse conceito que foi cunhado pelo Carlos Monteiro. Uma das coisas que esse estudo que mostrou, pessoas engordam, mas não ficou claro o porquê. Por que elas engordam comendo comida ultraprocessada? E atualmente está tendo um estudo onde a ideia é comprovar isso, é dizer o porquê que as pessoas acabam engordando comendo comida ultraprocessada. E está sendo um estudo que está sendo executado nesse momento e bem bacana que ele está focando em responder 2 perguntas. As pessoas engordam porque cada bocada, vamos dizer, que a gente dá num alimento ultraprocessado, ele tem mais calorias nesse bocado do que um alimento não ultraprocessado, ou porque esse alimento ultraprocessado é super, vamos dizer,
como a gente diz hoje, hiperpalatável, na verdade é muito bom para a gente comer, a gente acaba comendo mais. É mais ou menos o que os pesquisadores dizem. Quando seu cérebro fala, meu, isso é muito bom, quero comer mais, me dá mais. E seu estômago tá lá, para que eu não aguento mais, já comi muito. Então, eles querem entender essas duas questões. A partir daí, pode surgir novas outras coisas, desde estudo, como leis, principalmente para barrar a indústria, para tentar fazer com que a indústria se molde um pouco melhor para os alimentos que a gente come hoje em dia, tá? Então esse é um ponto extremamente importante, foi uma das coisas que fez eu emagrecer, foi ler rótulo. Eu tendo a comprar produtos no mercado, tudo, quando são produtos que tudo que tem no rótulo eu conheço, eu tenho em casa. Então essa é uma das coisas mais importantes assim quando a gente consome. Então tem, por exemplo, às vezes eu compro pão de forma, tem pão de forma que você vai lá e vê farinha de trigo, água, sal, ok, são produtos que eu tenho em casa, mas tem outros que a quantidade de ingrediente é gigantesca e que eu não tenho na minha cozinha, então esses eu tendo a não comprar. E isso é muito importante, tá? Porque tem outros estudos, eu até convido vocês que estão vendo esse vídeo, primeiro a acompanhar os próximos vídeos, que eu vou falar mais de cada outro ponto que fez eu perder os 40 quilos, mas principalmente compartilhar esse vídeo de comida industrializada com pessoas que têm filhos ou netos pequenos. Porque tem estudo já mostrando que as pessoas se preocupam muito com a criança, se ela vai crescer, por exemplo, com drogas, com outras coisas, levam muita preocupação dos pais. Mas comida hoje, o que eles comem, ainda é pouco explorado. E os estudos mostram que a chance de uma criança morrer antes dos 50 anos é muito maior por conta de problemas cardiovasculares ou câncer, em decorrência de alimentos ruins, de uma alimentação não balanceada, de comidas ultraprocessadas, do que dessa criança se envolver com droga ou até mesmo com crime. Então é muito importante. Convido a todos vocês a compartilhar esse vídeo, principalmente com pessoas que têm filho, mas também com pessoas acima de 40 anos, porque a ideia desse vídeo e dos próximos vídeos não é focar em manter um corpo extremamente musculoso, não é isso o foco vamos dizer, do método que eu utilizei para eu perder meu 40 quilos. E sim, como prolongar a vida, como ter uma vida mais estável ao longo dessa nossa jornada, né? Principalmente chegar aos 80, 90 anos aí, bem saudável, podendo fazer várias atividades. E eu gosto até de utilizar muito uma frase do Oswaldo Montenegro, né? Do cantor Oswaldo Montenegro, que ele fala, se puder, envelheça. Então, se a gente puder, que envelheça com qualidade, utilizando, vamos dizer, o principal medicina, o principal medicamento que a gente tem, que é a alimentação de uma forma correta. Tá bom? Então, convido a vocês a acompanhar nosso canal, se possível, assine o canal, que aí você recebe outros vídeos e também compartilha com quem você achar que é importante escutar essa mensagem e aprender um pouco mais sobre o problema dos produtos industrializados. E não deixe de olhar na descrição do vídeo que vai estar lá os estudos que eu comentei aqui hoje. Tá bom? Abraço!